E aí a gente chegou num ponto em que agora a gente está cada domingo estudando um profeta. Agora nós estamos nos profetas menores e a gente passou por Oséias, passamos por Amós, passamos por Jeremias, passamos por Daniel, passamos por Isaías e hoje nós estamos no profeta Oséias. Joel é o profeta da nossa noite. E eu quero convidar você aí, se você abriu lá em Joel, você achou? Maravilha, vocês são muito legais. Eu quero convidar você a se concentrar então. Senhor, nós vamos ler a sua palavra. E nós abrimos nosso coração para receber do céu. Nós queremos estar como Jacó aqui, debaixo da porta do céu aberta, debaixo dessa janela do céu. A gente quer estar, Deus, nesse lugar, sim, Deus, deitado, simplesmente descansando para receber. Por favor, abra essa janela do céu em cima de nós aqui e derrama, Deus, derrama a tua graça no nosso coração, Senhor. Somos teus filhos, papai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Joel, capítulo 2. Quando a gente olha para o profeta Joel, há algumas coisas que não estão muito claras. Dificilmente a gente consegue entender exatamente quando foi essa praga de gafanhotos que está no capítulo 1. E aí depois o capítulo 2 continua falando de gafanhotos, só que ele vai enfatizando um juízo específico para Israel. Mas quando a gente chega no capítulo 2, do verso 12 em diante, e especialmente o capítulo 2, a gente sabe que ele está falando de uma profecia que vai se cumprir no Novo Testamento. Então, talvez o texto mais importante para a igreja do primeiro século de Joel seja esse que a gente vai ler aqui. Porque a gente sabe o que acontece em relação a Joel. É o texto que é citado lá em Pentecostes. Certo? O que acontece em Pentecostes? Jesus, vamos lá, é bom a gente relembrar. Jesus encarna, ele cresce em graça, sabedoria e estatura, ele anda entre os homens, ele exerce o seu ministério, ele cura os enfermos por onde ele vai, ele anuncia o reino aos pobres, ele ministra a salvação e ele sobe ao Calvário e ele é crucificado por nós. Ele derrama o seu sangue, uma lança atravessa o lado de Jesus, uma coroa de espinhos é colocada sobre ele, ele é zombado pelos guardas, cospem na cara dele, dão socos em Jesus, dão vinagre para Jesus beber quando ele está com sede, os pés de Jesus estão furados, as mãos de Jesus estão furadas, Jesus está ensanguentado, Jesus está em cima da cruz, ele é zombado por aqueles criminosos que vão ser crucificados, estão sendo crucificados junto com ele. Um deles fala assim: hoje, por favor, lembra de mim hoje, quando você entrar no seu reino. E aí Jesus responde para ele assim: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. E aí a Bíblia fala assim que durante 3 horas, todo o céu escurece. E aí fica um eclipse, mas a gente sabe que esse é um período de Páscoa. E porque é um período de Páscoa, é um período de lua cheia. É impossível ter um eclipse natural no período de lua cheia. Mas Orígenes, pai da igreja, registra lá que, historicamente, tem um registro de que nesse tempo da Páscoa teve em Jerusalém um eclipse. Mas com lua cheia não seria possível acontecer. Então, durante 3 horas tem esse eclipse que é o próprio Deus. A natureza se entristece. A natureza lamenta que o Criador dos céus e da terra está sendo crucificado. Jesus então expira, e a Escritura diz para nós em Mateus 27 que ele expira e ele fala: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Um pouco antes disso ele fala: Eli, Eli, lama sabachthani, que é meu Deus, por quê? Por que o Senhor me abandonou? Então ele entrega o espírito dele para o Senhor. John Owen, puritano, vai dizer que
o espírito ele entrega para o Senhor, mas o corpo físico dele, quem cuida é o Espírito Santo, que vai entrar dentro do corpo de Jesus nos dias em que ele vai estar no túmulo, para que o corpo físico dele não se corrompa. Porque a profecia de Salmo dizia que o teu santo não veja a corrupção. Então o corpo de Jesus físico não vai se decompor nesses 3 dias. Se você vai no velório, um dia depois, a pessoa já está diferente, ela está mudada já. A cor mudou, o cheiro mudou, muita coisa mudou. Durante esses 3 dias que Jesus estava no túmulo, nada disso aconteceu. Porque o corpo dele não viu corrupção, não se desintegrou, não apodreceu. A carne de Jesus não apodreceu. Jesus vai ser ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. Então ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele passa 40 dias com os discípulos. Ele é visto por mais de 500 pessoas. Ele reúne os discípulos em cima de uma montanha. Ele dá o último mandamento, que é: vai por todo o mundo. Façam discípulos, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o último mandamento de Jesus. Ele dá esse último mandamento, é o único mandamento depois que ele ressuscita. Todo o resto ele deu antes, esse é o último mandamento que ele dá. E os discípulos veem ele ascendendo aos céus, ele vai sentar no trono, à destra do Pai. E quando ele assenta no trono à destra do Pai, ele envia o Espírito Santo. 10 dias depois, enquanto a igreja reunia todos os dias orando e esperando o Espírito Santo, porque Jesus falou: esperem até serem revestidos do alto com poder. E o Espírito Santo é enviado. Quando Jesus se assenta no trono, ele envia o Espírito. E a terceira pessoa da Trindade é derramada sobre a terra. Isso está lá em Atos capítulo 2. E o que acontece é que eles estavam orando dentro do cenáculo, uma sala, 120 pessoas. E acontece um vendaval dentro da sala. Como que um vendaval acontece dentro da sala? O Espírito Santo chegou. O Espírito Santo está sendo derramado sobre a igreja está sendo revestida, empoderada, batizada com o Espírito de Jesus Cristo. O próprio Espírito que sem medida estava em Cristo. Agora Jesus disponibiliza ele para a igreja. E o Espírito entra na igreja. E aí começam a orar em línguas e a profetizar. E aquilo, a Bíblia fala que é a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã, eles estavam orando lá pela manhã, então 9 horas da manhã, de repente o povo, Pentecostes é de Pentas, 50 dias depois da Páscoa. Eles estão lá e eles começam a profetizar e falar em línguas, e o lugar que eles estão treme, e as pessoas começam a ouvir a pregação do evangelho na sua própria língua, porque tinha uma festa de Pentecostes. Então, tinha gente de muitas nações visitando a cidade. Então, cada pessoa estrangeira começa a ouvir quando eles começam a falar em línguas, na sua própria língua nativa. E a Bíblia fala que vem como uma chama de fogo sobre a cabeça de cada um daqueles que estavam ali, foram batizados com o Espírito Santo. O povo acha que eles estavam bêbados porque o Espírito Santo deixa a gente meio diferente. E aí Pedro levanta assim: opa, calma aí que eu vou explicar. E lá em Atos capítulo 2 ele fala: isso aqui é o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2. Porque Joel disse que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. E está acontecendo agora aqui. O Espírito foi derramado sobre nós. E é isso que vocês estão vendo acontecer. Vocês estão presenciando o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. E esse é o cumprimento da profecia de Joel. E eu quero refletir com vocês em cima de algumas lições, algumas coisas pessoais. Hoje eu quero abrir um pouco o meu coração com vocês. Não tem como a gente pregar algo que Deus não falou no nosso coração primeiro, mas eu quero abrir um pouco mais meu coração com vocês hoje, para compartilhar algumas coisas que o Senhor pessoalmente tem me ensinado acerca do que a gente pode aprender com esse texto. Quando você lê Joel capítulo 2, versículo 12, está escrito assim, na versão NVT, que vocês sabem que é diferente, mas está assim: por isso o Senhor diz, voltem para mim de todo o coração. Venham a mim com jejum, choro e lamento. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração. Voltem para o Senhor seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Quem sabe Ele mude de ideia e lhes envie bênção em lugar desse castigo. Talvez
possam apresentar ofertas de cereal e vinho ao Senhor seu Deus, como faziam antes. Verso 15. Toquem a trombeta em Sião, convoquem um tempo de jejum, juntem o povo para uma reunião solene. Reúnam e consagrem todo o povo, os anciãos, as crianças e até os bebês. Chamem o noivo do seu aposento e a noiva do seu quarto. Que os sacerdotes que servem na presença do Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar. Que façam essa oração: poupa teu povo, Senhor. Não permitas que a nação que pertence a ti se torne objeto de zombaria. Não deixes que seja motivo de piada para as nações que dizem: onde está o seu Deus? Verso 18. Então o Senhor teve compaixão de seu povo e com zelo guardou a sua terra. Daqui ele vai falar até o versículo 27, falando de diversas classes de restauração para o povo de Israel, em resposta ao clamor que o profeta convoca. Então ele vai falar de uma restauração de produção, restauração econômica do país, restauração de saúde, restauração da economia, proteção contra a guerra. E aí, falando de uma restauração do país de uma maneira estrutural, ele vai para o verso 28, que aí ele vai falar de uma restauração espiritual, dizendo que isso vai ser uma resposta do povo ter se humilhado, jejuado e chorado. Verso 28. Então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei o meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei o meu espírito até mesmo sobre servas e servos. Farei maravilhas no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois alguns no monte Sião e Jerusalém escaparão, como o Senhor prometeu. Estarão sempre entre os sobreviventes que o Senhor chamou. Até aqui, amém. Essa profecia, essa parte do 28 até o 31 se cumpre no Pentecostes. Nisso que a gente tem feito de estudar a Bíblia sequencialmente, cronologicamente, tem tanta coisa, gente, que não dá para a gente falar, não dá tempo. A vontade vamos fazer um seminário bíblico para a gente poder explicar os detalhes, capítulo por capítulo, explicar o contexto, porque tem muita coisa. E a gente não vai fazer isso aqui no domingo, não tem como, mas a gente vai ouvir o que disso serve para nós hoje. Existem sermões em que nós estamos trazendo aqui no domingo em que eles são mais explicativos, que eles são mais instrutivos. Você ouve o sermão e você pensa: entendi agora o que significa isso. E aí você vai refletir, né, e para o resto da sua vida, eu entendi o que significa aquele texto. E a gente tem sermões aqui no domingo em que não vão ser tão informativos. Simplesmente a gente vai pegar as lições e a gente vai trazer para a nossa realidade, de acordo com aquilo que nós entendermos que o Espírito está nos inclinando. Amém? Então eu quero caminhar com vocês hoje para falar sobre isso. E qual que é a relação da gente rasgar o coração e do Espírito ser derramado sobre nós? Qual que é a relação entre essas coisas? Entre eu rasgar o meu coração e o Espírito ser derramado. Então, eu vou agora entrar no modo flow, tá? O esboço está aqui. Eu vou simplesmente deixar acontecer as coisas que estão dentro de mim para poder ministrar vocês a partir do meu coração. Espírito Santo, nos ajude. É incrível como a gente tem a capacidade de tornar mecânico e pesado a nossa essência. É incrível. É incrível como a gente consegue mecanizar uma coisa que foi feita para ser deliciosa, para ser gostoso, para ser um deleite, para ser uma experiência boa para nós. Como que a gente consegue transformar uma coisa boa numa coisa ruim? Você entende isso? Você já viveu isso? Você consegue pensar em algo na sua vida? Algo que era extremamente gostoso e que se tornou um fardo para você? Ou que perdeu a essência, ou que deixou de ser verdadeiro. A gente sabe que todo casamento passa por isso de algum jeito. Mas pensa em outras coisas da vida. Pensa no hobby. Pensa, não sei, alguma coisa que você goste. Alguma diversão, algum hobby. Não sei, tocar algum instrumento musical. Frequentar algum lugar. Alguma coisa que você fazia esporadicamente, aí você assume aquilo como um compromisso.
o meu sonho é isso, eu vou conquistar isso aqui, eu vou ser um evangelista, é porque você não é. Aí quando você vira, você cansa. Eu vou fazer isso, aquilo, eu vou ter uma carreira. Aí você constrói a sua carreira. Aí na hora que você constrói ela, você não quer mais ela. Como a gente consegue tornar a nossa essência numa coisa pesada, num fardo? Como a gente tem a capacidade de estragar o deleite da nossa vocação? A gente consegue fazer ficar ruim aquilo que é para ser gostoso. É porque a gente se entrega demasiadamente. A gente é excessivo naquilo. A gente é desmedido. A gente vai além da conta. E aí, quando a gente menos percebe, a gente está vivendo para aquilo que não deveria. E aquilo está esmagando a gente. Quando a gente olha para esse texto, o profeta Joel, no capítulo 2, verso 13, ele está falando mais ou menos sobre isso. Ele está falando sobre resgatar a essência. Quando ele fala assim, não é para você rasgar a sua roupa, é para você rasgar o seu coração. Né? Rasgar é o vosso coração, não as vossas vestes. Né? Não é isso aí que ele fala? Por que ele tem que falar que não é para rasgar a roupa? Porque o jeito em que a gente se treinou a fazer ficou tão automático, a gente ficou tão profissional em rasgar a roupa, que já não cumpre mais o objetivo. A gente aprendeu bem. Esse é o perigo que a gente corre quando a gente quer obedecer a Deus. Todo mundo que quer obedecer a Deus corre o perigo de perder a essência daquilo que Deus pediu para você fazer. Você põe seu coração naquilo, você fala, eu vou fazer aquilo. Eu vou me dedicar, eu vou fazer o meu melhor para Deus. E você aprende a fazer aquilo perfeitamente e de alguma maneira aquilo perde o sabor. E aí o profeta tem que dizer assim, não é mais para você fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Eu vou ter que falar em outras palavras aquilo que Deus quer que você faça. Porque a Bíblia fala sobre se humilhar, sobre pôr cinza na cabeça, sobre jejuar, sobre rasgar a roupa. Eu vou me humilhar diante de Deus, eu vou rasgar minha roupa, eu vou chorar diante de Deus, eu vou jejuar diante de Deus, eu vou me prostrar, eu vou entregar oferta, eu vou me desfazer. Paulo fala disso quando ele escreve Coríntios, ele fala assim, eu posso dar os meus bens para os pobres, entregar minha vida por alguém, mas se eu não tiver amor, não vai adiantar. Mas não foi Jesus que falou isso? Jesus fala assim, não existe amor maior do que esse. Fazer o quê? Alguém que dá vida pelo seu amigo. E aí Paulo chega depois de Jesus e escreve, não adianta você dar vida por alguém. Se você não estiver fazendo isso com a essência dessa ação, que é amar. Como que às vezes Deus vem ao nosso encontro para falar para a gente parar de fazer o que um dia Ele mandou a gente fazer? Porque Ele precisa nos corrigir e dizer assim, você perdeu, você passou do ponto. E aí o profeta chega e fala assim, gente, pode parar de rasgar roupa, para de rasgar roupa, para de chorar no apelo. Para de chorar no apelo. É para rasgar o coração, não é para fazer a cena. Então do que ele está falando quando ele está falando de rasgar o coração? O que Paulo está falando quando ele está falando, não adianta você morrer por alguém? Será que não adianta morrer por alguém? Será que eu não preciso às vezes chorar? O que ele está falando está faltando sinceridade. É isso que ele está falando. Está faltando essência. Não tem substância. O comportamento está ok. Está redondinho. Mas não tem alma. Você está fazendo sem alma. Sua alma não está nisso que você está fazendo. Então, para a gente tentar resgatar a alma do que Deus quer de verdade, vamos parar de fazer. Vocês estão comigo, gente?
Aí o profeta chega e falou isso, não rasga a roupa, gente, rasga o coração. Porque às vezes na nossa própria busca por Deus, a gente se perde buscando a Deus. A gente se perde buscando a Deus. E aí o nosso quebrantamento não tem que ser mais pelo, Deus, eu fui grosseiro com a pessoa. O nosso quebrantamento não tem, porque a gente está no automático. Deus, eu tenho sido lascivo. Deus, eu estou sendo avarento. A nossa busca agora parece que tem que sair disso, porque a gente tem que entender que o que Deus quer da gente não é nos moralizar. Deus não quer moralizar a igreja. O grande problema dele não é que a gente não se comporta bem. O problema de Deus não é que a gente é muito descomportado. Não é esse o problema dele. O problema dele com a gente, o nosso problema, na verdade, é que a gente não olha para o olho dele. E a gente consegue, gente, mergulhar tanto na luta contra o pecado que a gente tira os olhos dele. E ele fala assim, peraí, para de lutar contra o pecado e lembra, corre para mim. Uma coisa não contradiz a outra, mas você entende que às vezes a linguagem que Deus tem que usar com a gente é uma coisa meio assim, o quê? Eu achei que era para lutar contra o pecado? Eu achei que era para rasgar roupa? Eu achei que era para morrer por alguém? Eu achei que era para meditar dia e noite na palavra? Eu achei que era para eu dar o meu dinheiro para os pobres. Aí Deus, não, cara, eu não preciso que você seja perfeito. É para você olhar para mim. Pecado é tudo que te atrapalha de olhar para mim. Então, quando essas coisas começaram a atrapalhar, então começa a lutar contra elas. Mas se você dá dinheiro para o pobre, se você dá a sua vida por alguém, se você rasga a sua roupa, e tudo isso que você está fazendo é a partir de um peso de consciência e um senso de dever, mas não porque você quer se encontrar comigo, então para de rasgar roupa, para de dar coisas para os pobres, para de morrer e rasga o coração. E entenda que você está perdido enquanto você me busca. E volta a me buscar. E não buscar se livrar das coisas. Mas volta a me buscar. Só olha para mim. É só isso, só olha para mim. Amém? O que Deus quer? Deus quer resgatar nossa essência, gente. É a essência do evangelho. Pega isso aqui, pensa nisso. O nosso quebrantamento sincero abre um manancial para as pessoas à nossa volta. Estava aqui na reunião de oração. Vou dar um exemplo. Vou enaltecer, vou honrar uma pessoa porque foi de Deus. Que é coisa boa, a gente tem que honrar as pessoas em coisas boas. Quando a gente tem alguma coisa que tem que ser trabalhada, a gente fala individualmente. Quando a gente tem que honrar, a gente honra em público. E eu estava aqui sentado e tinha 3 pessoas aqui na reunião de oração hoje às 6 horas. E aí, ia começar a orar. E aí eu olhei a Nicole começou a chorar. E eu comecei a falar, eu estava falando com ela, fui falar alguma coisa, ela olhou para mim, o queixinho estava assim, ó. Aí eu falei, você está chorando? Ela... Arrebatou meu coração. Na hora que eu olhei para ela chorando, dentro de mim eu falei assim, eu estou precisando disso, Deus. Eu estou precisando disso aí. O quebrantamento sincero dela abriu um manancial. Eu falei, eu quero isso também, me tocou. O nosso quebrantamento sincero abre um manancial. O que Joel está falando é isso. Meus, rasga o coração só. É só isso. Você só precisa ser sincero. Você quer ele ou não? Fala a verdade para ele, seja verdadeiro. O que Deus está querendo trazer para fora, o que Deus está querendo trazer para fora de nós é nossa sinceridade. É isso que Ele está querendo de nós. Existem coisas fora do lugar na nossa vida que estão desencaixadas. Ok, beleza. Aí Ele diz para nós, isso não é o fim do mundo. Se você for sincero comigo em relação a isso. É isso que eu preciso de você. Seja sincero comigo.
Às vezes a gente pensa assim, que parece que a gente está escalando. Parece que o nosso tempo de conversa com Deus parece que nós estamos escalando. Parece que começa a oração, eu começo automático, né? Gente, sério, em nome de Jesus, se concentre para não começar a oração de maneira automática. De verdade, não seja um robô na oração. Se concentre. Você sabe como é que você começa a oração? Toda vez você começa a oração falando a mesma coisa. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por esse dia. Você orou 10 vezes, todas as vezes você falou muito obrigado por esse dia. Você pensa no que está falando ou você só está repetindo uma parada? É isso que ele está falando. Não quero. Eu quero o que vem do coração. Tem alguma coisa que você pode falar para mim hoje que vem do coração? Porque aí parece que a gente assim vai escalando. Vou ter meu tempo de oração. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado por esse dia, obrigado por tudo que o Senhor criou. Aí você vai citando os versículos. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, a causa de não sermos consumidos. Jesus morreu por mim na cruz. Abraão, Isaac e Jacó, Senhor, obrigado, Deus, porque não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E você fica no seu coração com a expectativa assim, será que daqui a pouco vai ficar melhor? Daqui a pouco eu vou alcançar. Deixa eu continuar aqui mais o embromation. Deixa eu repetir mais os negócios que eu já estou acostumado. Daqui a pouco eu chego. Daqui a pouco eu cruzo a linha da enrolation. Quando eu posso orar sincero desde o começo. E dificilmente você passa para a sinceridade quando você começa na blá, 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 blá. Jesus, as orações de Jesus, que elas são registradas do próprio Jesus, elas são muito curtas nas escrituras. Daniel orou muito mais que Jesus quando está lá em Daniel 9. Salomão fez oração super comprida quando ele foi inaugurar o templo. Tem orações e orações, cântico de Moisés, cântico de Miriam, cântico de não sei o quê. As orações de Jesus por que me abandonaste? Entrega o meu espírito. Jesus, ele entendeu Joel 2. Não preciso de frufru. Só papo reto. Fala, só fala. Só fala comigo. O que é, meu? Então, Deus, tô assim, tô assado. É muito ruim você ter que matar tempo com uma pessoa que você não conhece. Você fica aflito e você enche linguiça. Você sorri, você dá volta, você fala demais, porque eu tenho que falar alguma coisa. Você tem que fazer sala para alguém. Para mim, eu acho insuportável fazer sala. Deus está me ajudando. Maria Eugênia ama fazer sala. Ela ama fazer isso. Estou sendo ensinado. Mas eu não gosto. Para mim, eu só quero, né? Quero falar o básico. Eu ser verdadeiro é isso. Ela, sorri, carinho, beijinho. Eu sei, o ambiente fica diferente, fica mais gostoso. Mas eu não tenho muito essa capacidade. O nosso quebrantamento sincero abre um manancial para as pessoas à nossa volta. Então a nossa relação com Deus, ela precisa ser mais simplificada. E isso tem a ver com o derramamento do Espírito. Porque na hora que eu rasgo o coração e eu sou eu mesmo, Deus vai derramar o Espírito em quem eu sou, não em quem eu estou fingindo que eu sou. Tá, vamos lá. Vamos refletir aqui. Vamos lá, vamos para a Escritura. Tem um texto que eu vou citar aqui, que está em Gênesis 28 e 32. Que é o quê? Jacó. Você lembra a história de Jacó? Jacó estava no ventre da mãe dele, com o irmão dele Esaú. E aí começou a mexer dentro da barriga. Eles começaram a brigar. E aí ela, meu Deus, o que está acontecendo? E Deus chega e fala para ela assim, existem 2 nações dentro da sua barriga. Tem 2 países dentro de você. O filho mais novo vai ser maior que o filho mais velho. E o filho mais velho vai servir o mais novo. Beleza, Jacó e Esaú. Jacó é o mais novo, Esaú é o mais velho. Quando chega num tempo de vida adulta, Jacó vai fazer o quê? O pai dele está cego. A mãe dele acreditou
A mãe dele gostava dele porque ele era um cara mais da casa. Ele era pacato. O cara cozinhava, mais sensível, mais sim, colega da mãe. E a mãe gostava mais dele. O pai gostava do outro. Caçador, guerreiro, sai para pegar o bichão lá e trazer a cabra, o alce no ombro, com a flecha atravessada. Trouxe a comida e joga em cima da mesa assim, pronto. E o Jacó vai cozinhar. Então o pai, né, grotesco, brutão, gosta mais do Esaú. Mamãe gosta do Jacózinho. Quando o pai ficou cego, falou assim, faz o seguinte, vai lá e pede para o seu pai te abençoar, só que o seu pai está cego, então ele vai ouvir sua voz, que a sua voz é de Jacó. Mas, como ele está cego, o que você faz? O seu irmão, todo o pelo da família, das últimas 10 gerações, saiu nele. Inclusive o seu. Então você pega uma lã de ovelha e põe em cima do braço. E aí na hora que o pai fala assim, dá o seu braço para encostar em você, ele vai pegar no seu braço e vai ver, né? E vai pensar, é o animal do meu filho mais velho. O minotauro. Então é isso que acontece. E aí o pai fala assim, eu te abençoo. E aí Jacó rouba a bênção do pai dele. E aí, quando o Esaú chega, Jacó roubou a bênção. E o Esaú é o caçador, então ele vai caçar Jacó. E Jacó começa a fugir, certo? Então, qual que foi a lógica aí? Jacó chega e fala assim, me dá a bênção. Não foi isso? Pai, me dá a bênção. Foi isso o pedido de Jacó, me abençoa. Me abençoa com a bênção do primogênito. Me abençoa com a bênção maior, com a bênção principal. Eu sou o seu principal herdeiro. Aí ele, mas quem que é você? Eu sou Esaú. Aí ele abençoa, Jacó rouba a bênção e vai embora. Uns 15 anos, 20 anos depois, o que acontece? Jacó fugiu, Jacó casou com 2 mulheres, com 2 irmãs. Não aconselho. Começa a dar problema entre as irmãs, Jacó começa a fugir do sogro. E quando ele vai fugindo na volta, ele fica sabendo que o irmão dele, caçador, que quer caçar ele e comer ele no jantar, está lá na frente esperando. E Deus aparece no meio do caminho. Atrás tem o sogro caçando ele, lá na frente tem o irmão caçador querendo matar ele porque ele roubou a bênção, e Deus aparece no meio, ele está lascadinho. Deus que sabe de tudo, de todos os esquemas dele, da vida dele, de tudo que ele foi dando nozinho para poder enganar, por onde ele passou, ele foi fazendo um jeitinho, amarrando, bem amarradinho, para não soltar. Quando ele encontra Deus, ele está desesperado, porque ele não aguenta mais uma vida de fuga, uma vida de mentira, uma vida desgraçada. Ele não aguenta mais. Aí o que acontece? Ele começa a brigar com Deus. Vocês lembram disso, gente? No Vale de Jaboque. E aí ele está lá brigando com Deus. E aí, de alguma maneira, né, Deus deixa ele ganhar a lutinha. E aí a Bíblia fala assim que o anjo do Senhor viu que Jacó era mais forte do que ele. Tá bom, né? O cara pacato, que cozinhava dentro de casa, mais forte que o anjo. Se fosse o caçador lá, até que assim, o cara era, né? É o Jacó que fazia sopinha. Beleza. Aí ele vai embora. No que ele vai embora, Jacó agarra. Conhece, né? Jacó segurou o anjo. Agarrou o anjo e não deixou subir. E aí o que Deus pergunta para ele nessa hora? O lugar se chama Peniel depois, porque ele viu a face de Deus. Peniel significa face de Deus, porque ele viu Deus. O anjo era o próprio Deus. Cremos que pode ter sido o Senhor Jesus Cristo numa aparição antes de encarnação, pré-encarnação. Então um homem que é o próprio Deus lutando com ele. Quando o anjo vai embora, né, o mensageiro, o enviado do Senhor vai embora, ele agarra e fala assim, você não vai embora, você vai me abençoar. O que o anjo fala para ele? O que o anjo fala para ele? Qual que é o teu nome? Como que você se chama? Eu não tinha entendido a ligação disso até haver uma pregação do Dr. Ravi Zacarias. Olha só, gente, que coisa.
Deus estava fazendo Jacó reviver um momento da vida dele. Porque um dia ele chegou no pai dele e falou, me abençoa. E ele perguntou, qual é o seu nome? Esaú. Agora ele encontra Deus, ele fala, Pai do céu, me abençoa. Aí ele vai falar, qual que é o seu nome? Você vai fingir de novo que você é outra pessoa para ver se você tira alguma bênção? Você vai fazer de conta que você é outro para ver se você é beneficiado? Você quer que eu te abençoe? Vem cá. Qual que é o seu nome? Quem que é você? Ele falou, sou Jacó. Ah, então tá bom. Porque antes de você nascer, eu escolhi Jacó para abençoar, não escolhi Esaú. Então se você for Esaú, você não vai ter nada comigo. Aí quando ele fala, Jacó, então tá bom, vou te abençoar, vou mudar a sua vida. O seu nome não vai ser mais Jacó daqui para frente, porque eu escolhi você para ser um príncipe comigo antes de você nascer. O seu nome agora é Israel. Você está entendendo qual que é a lição disso para nós ou não ainda? Deus está falando, rasga o coração, não a roupa. Não interessa do jeito que você é de fora. Não interessa se você vai mostrar o pelo. Eu tenho o braço peludo. Através da aparência, através daquilo que é externo, de uma nação, de uma ação sem alma, a gente não alcança aquilo que Deus tem de fato para nós. A gente pode se treinar a fazer o certo sem o nosso coração estar naquilo. Sem o nosso coração estar em Deus, a gente não vai alcançar aquilo que Deus sonhou para nós, aquilo que é a bênção, aquilo que é a transformação que Ele tem para nós. Por quê? Porque a vida de Jacó só muda de verdade na hora em que ele não tenta aparecer por fora que ele é o escolhido. Mas na hora que ele assume no coração dele que ele é o Jacó. E você precisa entender isso. Em nome de Jesus, olha aqui para mim, em nome de Jesus de Nazaré. Deus não escolheu para abençoar a pessoa que você está tentando ser. Ele escolheu para transformar a pessoa que você é agora. Pode ser Jacó, pode ser mentiroso, pode ser trapaceiro. Mas o que ele quer não é que você não pareça trapaceiro. Não é para você rasgar roupa, pôr roupa de quem chora. Ou a cara de quem não faz trapaça. Mas ele quer a verdade de você diante dele. Então, quando a gente fala de uma oração que não é cheia de firula, é porque ela representa como que a gente está chegando diante de Deus. Porque Deus pergunta para Jacó, quem é você? Porque eu vou abençoar o Jacó. O enganador que eu vou abençoar. Eu não vou abençoar o cara que é o forte. E aí a gente é enganado por Satanás, porque a gente pensa assim, Deus vai ouvir na hora que a minha oração estiver forte, na hora que eu estiver fervoroso, na hora que a minha disciplina estiver forte, na hora que a minha devoção estiver forte, na hora que eu estiver bem generoso, a minha generosidade vai estar forte. Eu tive um empenho, uma dedicação, eu estou forte. Vocês estão entendendo, gente? A gente pensa, quando eu estiver forte, eu não estou forte ainda. Essa semana acho que nem vale a pena interceder, porque Deus não vai ouvir porque eu não estou forte. Eu preciso de um retiro para ficar mais forte. O que é? É você querendo ser Esaú, o forte. Deus escolheu Esaú ou Jacó? Quem que Deus escolheu para ser uma nação maior? Não foi o forte. Sua oração é mais ouvida por Deus e tem mais efeito quando você é você mesmo. Não quando você está tentando ficar forte para ir entrar na presença dele. Porque esse não é você. Você não tem que virar alguma coisa para aí você ser alguém diante de Deus. É Deus que vai transformar você em alguém se você for você mesmo diante dele. Então se você rasga o coração, ele derrama o Espírito. Rasga o coração, não a roupa, e eu derramarei o Espírito sobre toda a carne. Então nós temos que assumir que nós somos Jacó. Nós temos que quebrar essa coisa, essa expectativa de eu já fui melhor na minha vida de oração. Dane-se, e daí? Deus não escolheu você melhor na sua vida de oração. Deus não escolheu você forte, Deus escolheu você. Ele chama você. Aí o que Deus faz? Beleza, você virou Israel. Pá! Manca, para sempre. Encontrar comigo, meu filho, você não vai sair ileso. Eu vou transformar você. Eu vou transformar você. Você vai carregar a marca de um encontro comigo. Mas aí a gente precisa saber o que a gente está querendo. Se a gente está querendo chegar diante de Deus com alguma marca, falando, essa aqui é minha marca, Senhor, eu sou forte.
eu sou um intercessor, ó, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou... Ó Deus, todo dia eu entreguei uma profecia essa semana. Todo dia essa semana eu chorei na oração, no meu quarto. Todo dia essa semana eu lavei a louça. Olha quem que eu sou diante do Senhor. Então, eu que quero te marcar. Não é para você se marcar, eu que vou te marcar. O que a gente tem que ser? Jacó, sincero. Você não vira Israel por você mesmo. É Ele que vai te transformar. Amém? Depois da sinceridade vem a bênção. Depois que a gente assume como a gente tem sido, quem a gente é, o Espírito é derramado. Um outro paralelo para nós. Foi engraçado porque toda essa minha reflexão em cima de Jacó foi na quinta-feira. E quinta-feira foi um dia muito difícil para mim, espiritualmente. Foi muita guerra, meu Deus. Parece que era de manhã até de noite, sério. E eu vacilei em um monte de coisa. Na quarta eu fui grosseiro com pessoas. Eu cometi pecados essa semana em que eu falei, Deus, olha só. No próprio pequeno grupo que eu estava lá, eu pensei, Deus, olha o jeito que eu falei com as pessoas. Olha o jeito que eu tratei a minha namorada. Olha quem eu tenho sido. E eu estava assim, olha quem eu tenho sido. E aí quinta-feira, o dia inteiro, o Senhor ministrando Jacó. Quando chega de noite, no futebol, o que acontece? Dividida. Eu achei que tinha quebrado o pé na hora. Luxou. Inchou, ficou uma bola do lado, fui para o hospital. Cheguei lá, estava na cadeira de roda no corredor. Oh Deus, minha vida, olha a minha vida, como é que tá. Olha a minha vida. Quem está se sentindo assim? Faz um confessionário aqui. Tipo, Deus, olha a minha vida. Velho, olha a minha vida, sério. É muita coisa para uma semana ou para um dia só. Hello? Aí Jesus veio falar comigo lá no corredor do hospital. Estava sozinho lá, quase não tinha ninguém. O Johnny, o Lucas e o outro rapaz lá tinham ido me levar e tinham ficado lá. Mas eu estava sozinho no corredor. Ele falou assim, então, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Lembra lá que eu sou o bom pastor? Lembra o que o pastor faz na hora que eu ver? Ele vai dar uma desviadinha assim? Ele quebra a patinha dela e coloca ela em cima do ombro dele, para poder sentir o calor dela, o cheiro dela, a voz do pastor, para a ovelha ouvir a voz do pastor, para a ovelha sentir o calor do pastor, para a ovelha sentir o cheiro do pastor. Deixa eu quebrar sua patinha, vai. Aí, Jacó, De alguma maneira ele falou, obrigado por estar sendo sincero hoje e ontem. Sabe quando você está consciente dos seus pecados? Você tem duas opções. Ou você entra no modo automático, se ajoelha do lado da sua cama e começa. Ou você é sincero. Porque às vezes você não está arrependido. Acho que não sou só eu, né? Você peca e não está arrependido. Você pode ser automático, você pode ser um robô. Rasga sua roupa lá. Você tira o peso da consciência, nada mudou, porque você não foi verdadeiro. Mas o que Deus está fazendo com você? Quando você peca e não tem arrependimento? Ele está perguntando, quem é você? Ele não está falando para você ser Esaú. Quem que é você? E nesses dias eu estava assim. Falei, Deus, quero orar não. Quero orar a Bíblia, não quero ler a Bíblia, não sinto fome de você não. Eu nem sei o que eu estou fazendo da minha vida, mas o meu salário vem da igreja, então eu tenho que continuar sendo pastor. Eu também sei que eu não sirvo para outra coisa, então eu não tenho coragem de largar, mas você está vendo aqui como é que tá, né? Estou pecando. E, sei lá, estou assim. Foi a minha oração. O nosso arrependimento não pode ser uma encenação. Aí quando a gente se dedica bastante a Deus, o problema é... Cara, às vezes a gente estraga até as coisas que Deus criou para a gente poder se arrepender. Disciplina de jejum. Você vai lá,
toda semana, eu jejuo umas 4 vezes, 4 dias na semana. Mais jejum do que come. Aí chega uma hora que às vezes você, mas isso aqui parece que não está fazendo efeito nenhum. Por que eu estou fazendo isso aqui? Aí você fala assim, não, pera tudo, Deus, vamos lá, eu estou rasgando aqui, mas me ajuda aqui, resgatar. Aí você tem que parar e, tipo, vamos ser sinceros, me ajuda, me ajuda. Amém? Gente, isso é um convite para sinceridade, esse texto de Joel. Pô, seja sincero, sério. Véi, se você não está triste, então fala, não estou triste. Eu sei que está errado, porque a Bíblia diz que está errado, mas não estou triste. Você está me vendo, né? Eu tenho falado isso para Deus. Sexta-feira teve a vigília da Semana do Avivamento. Aí eu fui lá, sabe, coisas acontecem, né? 1000 coisas dentro de nós. E aí eu cheguei lá e tinha um monte de gente lá em casa, sexta-feira, e eu estava assim, eu preciso ir nessa vigília aí. Eu preciso ir lá. Eu senti vontade de ir. Eu falei, eu tenho que ir. Alguém me deixa lá e tal. Maria me deixou lá. Eu entrei lá, sentei, fiquei lá, rolando os negócios, povo orando. Falei, Deus, estou aqui. Estou aqui. Aí chegou meu amigo lá, o Carlinhos. A Maria foi embora, a gente teve um tempo de oração e tal. Ele chegou do meu lado, e aí, cara, como é que você tá? Porque ele me abraçou assim. Eu falei para Maria, eu preciso nessa vigília porque eu acho que eu estou precisando chorar um pouco, sabe? Falar, ai, Jesus, sou uma bosta, minha vida é uma bosta, eu não sou ninguém. Sabe? Meu Deus, por que me abandonaste? Sabe, a gente precisa dessas coisas, né? Todo mundo precisa disso, né? Se você conhece, você sabe quem que ele é, né? Então, você sabe como é que ele é, né? Para estar com ele, tem que ter essas paradas às vezes. Então, aí eu tava precisando, assim, aí eu falei, amor, deixa eu lá, e ela me deixou, tal, beleza. Aí eu tava lá, assistindo a vigília dos irmãos. Carlinhos, meu amigo, chegou. E aí, meu velho, como é que tá? Na hora veio. Falei, cara, tá assim. Eu dei assim, em uma frase, eu falei cada frase para uma área da vida. Isso aqui, assim, isso aqui, isso aqui. Aí, cara, nossa, eu chorei demais no peito dele. Ele chorou comigo. Aí ele falou, cara, você sabe isso? Eu falei, sei, cara, sei. Chorei. Falei, Deus, obrigado. Pronto, fui embora. A gente não... Obrigado, Espírito Santo. Essa frase é muito boa. A gente não precisa sentir culpa se a gente não se arrepende na velocidade que a gente acha que deveria. Senão a gente vai encenar um arrependimento e aquilo vai continuar sem ficar resolvido na nossa vida. Imagina, não, eu já pedi perdão, já até confessei para uma pessoa. Mas teve alma. Mas eu não estou sentindo. Então, fala do jeito que você está. O que eu quero dizer para nós é que Jesus está muito mais perto da gente. Que a gente não tem que ficar dando volta para poder seduzir Ele. E as nossas voltas na oração e nas disciplinas, parece que assim, tipo, você está numa balada, aí você é aquela mina assim, aí você toma um drink, aí você está no decote, aí você começa a dançar olhando pro cara assim. Ele vai vir. E tipo, a gente faz a nossa relação com Jesus uma parada meio assim, tipo, eu tô aqui na balada aqui, será que ele vai vir aqui? Será que ele vai vir? Ó, eu tô seduzindo. Meu, você entendeu? Tipo, ele já te ama, você não precisa seduzir ele, relaxa. Sério, não precisa abrir o decote, não precisa, cara, não precisa, não precisa fazer biquinho. Entende? Religiosidade é isso aí. Porque Jesus é o nosso noivo e a gente é a noiva. Então, como que a gente seduz um cara? Quando a gente está desesperadamente carente, querendo que esse cara venha até nós. Como que eu vou tentar seduzir? Eu vou ser ridícula. Ridícula, tá? O cara é do mesmo jeito, ele começa a se gabar. Entendeu, né? O cara começa a andar assim. Eu tenho graduação, não sei o que.
Aí o cara começa... O cara começa a querer ostentar. Aí o cara põe um relógio assim, aí o cara mexe assim. Tipo, é ridículo, entende? Querer aparecer é ridículo. O cara ou a mina, quando faz isso, é ridículo. E a nossa religiosidade é isso. E Jesus fica, velho, não vou me relacionar com isso aí que você está fazendo. Eu me recuso. Eu escolhi Jacó, não Esaú. Você, cara, para de tentar parecer forte, tá? Tipo, você tá overweight, e aí você, vou pôr um decote, vou ficar sensual. É tipo, não tá legal. Não tá legal. O cara tá lá, né, tem aquele buchinho, vou pôr uma baby look, vai seduzir. Não tá. Não precisa, por favor, não. Então, isso é, convite à sinceridade. Sinceridade. A gente pode ir para mais um texto para a gente encerrar? Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, verso 19. Hebreus 10, 19. Olha aqui para mim. Para você ter um encontro delicioso com Jesus e prazeroso, você não precisa sentir o que você sentiu um dia. Você não precisa falar o que você falou um dia. E ele não precisa fazer o que ele fez um dia. Não precisa ser nada igual. Não tenta forjar. Ele já está bem pertinho de você. Não tenta refazer, recriar a cena. Isso é religião. Hebreus 10, 19 e 20 fala assim: irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. É por causa do quê? Do sangue de Jesus. Onde é que está o sangue de Jesus? Onde está o sangue de Jesus? Onde? Onde está o sangue de Jesus, gente? Onde está o sangue de Jesus? Você não sabe, né? É por isso que você está usando decote. Olha no seu ombro assim. Vê se não está vermelho aí. Passa a mão na cabeça assim. Faz assim, todo mundo. Passa a mão assim na cabeça e olha na sua mão assim. Vê se não está vermelho. A palavra eterna diz que ele foi aspergido sobre você. A palavra diz que você está lavado no sangue, aspergido. Espiritualmente, o sangue de Cristo está em você, cara. Você está cheio de sangue que não é seu. Você está cheio de sangue que não é seu. E o que o texto fala? Podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo por causa do... Então eu não preciso de decote, eu não preciso de baby look, eu não preciso sentir o que eu senti um dia. Deus não precisa fazer o que ele fez um dia. Agora já, lugar santíssimo, porque o sangue está aqui em mim. Na real, eu nunca saio do santo lugar. Não tem como eu sair de lá. Não tem como eu sair. Então você não precisa fazer força para entrar no lugar onde você já está. Então tira o peso da sua consciência, dos seus ombros, de que você tem que dar uma volta para entrar no lugar que você já está. O que diz que você está no santo lugar não é o que você sente. Não é se você chorou, ou se você tremeu, ou se você sentiu. É que você sabe, porque a Bíblia, a palavra eterna de Deus, diz que o sangue de Jesus está aspergido sobre você. Então você tem acesso ao santo lugar, o santíssimo lugar. Verso 20. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que levava ao lugar santíssimo. Outra versão fala o quê? Que o véu de Jesus é a sua carne. Não é assim? Alguém leu o verso 20 na revista atualizada? A carne de Jesus é o véu. Você lembra uma das principais acusações de Jesus pelos fariseus? Quais foram as acusações dele? Quem lembra? Vai lá, lança aí.
Por que eles mataram Jesus? Porque, o que Jesus falou? Sou filho de Deus, o que mais? Tem mais. Hã? Que ele ia destruir o templo. E em 3 dias ele ia reconstruir de novo. Os caras chegam e falam, o quê? Você está ameaçando jogar uma bomba, explodir o templo? O templo do Senhor, nós vamos matar você. Você lembra disso? Jesus fala, eu vou destruir o templo, em 3 dias eu vou reconstruir. O apóstolo João explica do que ele estava falando, vocês lembram? Do que ele estava falando? Do corpo dele. Por quê? Porque o corpo de Jesus é o verdadeiro templo. Mas você lembra o que era o templo? O templo era o lugar sagrado, onde a intercessão é feita, e lá dentro, no fundinho, a santíssima presença de Deus habita. Jesus fala, eu sou o templo. A intercessão quem faz sou eu, e a santíssima presença de Deus está dentro de mim. E a minha carne é o véu que faz separação do lugar santíssimo, do santo dos santos e do santo lugar, que eram essas divisões dentro do templo. Vocês estão familiarizados? Então, se Hebreus fala que a carne de Jesus é o véu, o que rasgou quando Jesus morreu na cruz? O que rasgou? De cima a baixo, o véu. Mas aquele véu do templo, prédio, era só uma alegoria, um símbolo, porque o véu verdadeiro é a carne de Jesus. Então por que o véu rasgou de cima a baixo? Porque a carne de Jesus tinha sido rasgada na cruz e ele acaba de morrer. Quando ele morre, instantaneamente o véu rasga de cima a baixo. O que aquilo simboliza? A presença de Deus não está mais contida dentro daquela sala. Por quê? Porque na hora que Jesus morre na cruz, a presença de Deus não está mais contida. Não está mais contida. O que isso traz para nós? O reino de Deus está bem perto de nós. Para eu chegar na presença de Deus, para eu estar perto de Deus, não é numa sala. Eu tenho que estar em Jesus. Porque Jesus é o templo. Se eu estou em Cristo, eu chego na presença santíssima. E o véu já está rasgado, a carne dele já foi entregue. As mãos furadas, o lado rasgado, os pés perfurados, a cabeça dele tinha coroa de... Esse foi o corte. O véu foi rasgado. Então eu estou em Cristo, não tem mais separação. Se eu estou em Cristo hoje, eu tenho acesso, eu estou na presença santíssima de Deus. Aí o que falta acontecer então? Falta eu rasgar o meu coração. Porque não precisa mais rasgar o véu. O véu já está rasgado. Então o que precisa acontecer para a gente se lançar em Deus? É a gente ser sincero, parar de fingir, parar de querer ser Esaú. Porque a presença já está liberada para nós em Cristo. Está tudo liberado para nós em Cristo. Amém? Você está em Cristo ou não está? Você recebeu Jesus? Você reconhece Ele como seu Senhor e Salvador? Você reconhece Ele como o Filho de Deus? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? O Messias prometido? A raiz de Davi? O nosso sumo sacerdote, intercessor eterno? Aquele que está sentado no trono, à destra do Pai, regendo a terra? Você reconhece Jesus como o Criador dos céus e da terra? O Redentor? O nosso noivo? Você reconhece sim? Sim! Então você está na presença dele. Agora o que impede? Paulo vai escrever lá e fala assim, o negócio é o seguinte, velho. Quando os fariseus ouvem o evangelho, o véu permanece no coração deles. Então o véu está no coração. Não tem mais nada separando a gente de Deus. É só o véu que está aqui. O que é o véu? É esse migué nosso. Então vão rasgar, seja você diante de Deus, pronto. Você vai encostar na presença. Você vai encostar na glória de Deus. Então o que impede a gente da presença? É a gente querer esconder quem a gente está sendo de verdade. Aí não encosta. Porque todas as mentiras que eu construo para tentar parecer o Esaú e não ser o Jacó de verdade, é como se fosse uma camada em cima do meu coração. Aí o que? É impermeável. A presença está aqui, mas tem uma camada.
Então o que eu tenho que fazer? Rasga o coração, tira essa parada, seja você. Deus prefere a sua vulnerabilidade à sua força. Não tenha pressa de se arrepender daquilo que... Calma, espera no Senhor. Espera no Senhor. Ele é paciente. O que o texto fala, que a gente leu lá de Joel? Ele é paciente. Ele é tardio para se irar. Ele se arrepende do mal. Então, você entende? Seja sincero, espera nele. Ele é paciente. Ele não está apressado, louco, tentando entregar o TCC amanhã. É você. E aí você passa por cima. Não, calma. Só seja verdadeiro. Isso é adotar uma postura, um espírito de transparência. Expõe seu coração à glória de Deus.